Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai fazer uma revisão de ecologia. A gente vai falar um pouquinho dos assuntos mais importantes que a gente teve abordando ao longo das nossas aulas desde setembro, certo, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre os níveis de organização ecológica. Pessoal, voltando, é importante a gente sempre estar fazendo revisão dos assuntos. A gente não pode estudar e deixar passar, só ver o assunto e depois não volta mais naquilo. A gente sempre tem que estar revisando para gravar aquilo na nossa mente, sempre praticando, sempre resolvendo exercícios para o assunto ficar bem fixado na nossa mente. E no dia que a gente precisar usar esse assunto, no dia da prova, a gente busca rapidinho na nossa memória, tá? Porque se a gente só estudar e deixar para lá, a gente perde essa informação. Porque o cérebro da gente vai entender que aquilo não é importante. Então, a gente sempre tem que estar usando as informações novas. A organização ecológica, pessoal, foi nossa primeira aula. E aqui a gente tem uma pequena imagem, né? O que era a organização ecológica, pessoal? É como que a gente divide os componentes de um ecossistema, da biosfera, para a gente estar estudando, para a gente estar analisando. Então, quando a gente analisa só o indivíduo, a gente está falando do organismo. Quando esse organismo de mesma espécie ele está agrupado com outros de sua mesma espécie, a gente fala que a gente está vendo uma população. E quando essa população ela está vivendo com outros organismos de outras espécies, a gente fala que tem uma comunidade. E essa comunidade, estando num local com fatores abióticos também, a gente fala de ecossistema. E aonde que a gente encontra o ecossistema? A gente encontra vários ecossistemas na nossa biosfera, certinho, pessoal? Então, organismo, um indivíduo, população, vários indivíduos de mesma espécie, comunidade, várias populações agrupadas, ecossistema, comunidade e os fatores bióticos juntos, e biosfera, reunião de todos os ecossistemas que a gente tem no planeta. Certinho? Bem facinho. Outro assunto importante para não se esquecer. Os níveis tróficos, pessoal. O que são os níveis tróficos? É o nível que cada tipo de organismo ocupa na cadeia alimentar. Em primeiro lugar, no primeiro nível, a gente sempre vai ter as plantas ou os produtores, qualquer ser que realize uma fotossíntese. Então, o primeiro nível trófico é o dos produtores. Por que produtores? Porque eles vão oferecer energia e matéria orgânica para os outros seres ao longo da cadeia alimentar, indireta ou diretamente. Depois das plantas dos produtores, a gente tem o consumidor primário. No caso aqui, a gente tem uma borboletinha como consumidora primária. Quem se alimenta do consumidor aqui primário vai ser o sapo da borboletinha, o consumidor secundário. E depois a gente tem a cobra como consumidor terciário. E por último, a gente tem os decompositores, que são os fungos e bactérias, que vão devolver toda a matéria orgânica para o ciclo se reiniciar no solo. E a gente tem que lembrar o nível certinho. Produtores, primeiro nível trófico. A borboleta, apesar dela ser o consumidor primário, ela vai estar no segundo nível trófico, porque quem ocupa o primeiro sempre é o produtor. Então, a borboleta ela é consumidora primária, mas ela está no segundo nível trófico. E primário porque ela se alimentou do primeiro nível trófico. O sapo ele é o consumidor primário. Ele se alimentou da borboleta, consumidora primária, mas como ela está no segundo nível trófico, a gente fala que o sapo é o consumidor secundário. E ele está no terceiro nível trófico. A cobra, pessoal, ela é a consumidora terciária. Ela se alimentou do sapo, consumidor secundário, porém ele está no terceiro nível trófico. Então, por isso, a cobra é a consumidora terciária e ela ocupa o quarto nível trófico. Por último, pessoal, a cobra ela vai morrer algum dia, né?
E a gente vai ter a decomposição do corpo dela, de toda a matéria orgânica, feita pelos fungos e bactérias presentes nos solos, que são os decompositores. Então, os níveis tróficos sempre se iniciam com os produtores e sempre terminam com os decompositores. E entre esse processo, a gente tem os consumidores. Lembrando que isso aqui não é fixo. A gente pode ter vários consumidores aqui no meio e a gente tem que lembrar que aqui tem 3, mas pode ter 2, pode ter 1, pode terminar, né? E a gente sempre tem que lembrar, é bom vocês estarem fazendo uma tabelinha, como aquela que a gente viu na aula de níveis tróficos, para a gente sempre ter essa organização na cabeça. Porque às vezes engana, pode ter uma questão que fala, a borboleta é consumidora primária, então ela está no primeiro nível trófico. Não, ela não está no primeiro nível trófico, ela está no segundo nível trófico. Certo, pessoal? Então esses são os níveis tróficos, só para relembrar. O próximo assunto, pessoal, é o habitat. Vocês lembram o que é habitat? Habitat é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. Então, habitat é muito fácil da gente lembrar. É onde o animal mora, onde a planta mora, ou a gente encontra o organismo. Nosso habitat aqui está muito quente, né? A cidade. O habitat do lobo-guará, por exemplo, é o cerrado. O habitat da arara azul pode ser a Mata Atlântica. E por aí vai, certo, pessoal? Outro conceitinho que a gente estudou foi o conceito de nicho ecológico. Por definição, a gente tem aqui que o nicho ecológico é o conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, tais como o habitat, onde se encontra, seu papel no ecossistema, seu poder de adaptação a fatores limitantes e necessidades de reprodução. Então, quando a gente fala de nicho, pessoal, a gente tem que ver que é o animal como um todo, é tudo que ele faz naquele ecossistema, é como ele interage com outros macacos, qual que é a relação dele com os predadores, qual que é a relação dele com parasitas, o alimento, a temperatura ótima e umidade para aquele ser estar naquele local e o local de reprodução dele. Então a gente está falando da vida do ser, a gente está falando do papel que ele desempenha naquele local, então a gente está falando do nicho ecológico. E lembrando, não está aqui no slide, vamos lembrar sempre do princípio de exclusão de Gauss, que diz que 2 espécies não podem ocupar o mesmo nicho ecológico por muito tempo, porque depois de um tempo vai ter a exclusão de uma dessas espécies. A mais evoluída, a mais adaptada, a que vai vencer essa competição, permanece. E a outra vai ter a extinção, ou ela tem o deslocamento daquele local para outro local onde ela possa viver melhor. Aí vocês lembram do exemplinho que eu tinha dado das bactérias, que uma bactéria sozinha ela cresce ok, a gente coloca uma bactéria que utiliza o mesmo alimento que ela, que tem as funções do nicho ecológico parecido, aí já não é ok. Elas entram em competição e uma prevalece e a outra entra em extinção. Certo, pessoal? O habitat pode ser o mesmo, mas o nicho ecológico não pode ser parecido, porque vai haver competição em algum momento, certo? É muito complexa, né? As relações que a gente tem dentro da ecologia. A gente estudou também as relações ecológicas, ou como eu gosto de falar, a alelobiose, que é as relações entre os seres vivos. A gente tem 2 tipos, né, de relações. A gente tem as relações interespecíficas e as relações intraespecíficas. As relações interespecíficas, a gente lembra de internacional, de diferente, diversidade. A gente está falando das relações entre diferentes espécies. E as intraespecíficas, a gente está falando de relações entre indivíduos de mesma espécie. A gente tem as relações harmônicas nas intraespecíficas e a gente tem as relações desarmônicas, tanto aqui como aqui. Aqui nesse exemplinho ele está bem didático. Se vocês puderem anotar ou imprimir, é bem facinho de estar olhando, já bater o olho e já puxar o gatilho mental, o que cada coisa significa. As relações harmônicas,
Aqui tem 2 mais mais. Por que 2 mais mais aqui? Porque tanto todo mundo, né, sai beneficiado dessa relação. Então, dentro da sociedade, dentro da colônia, vai ter benefício para todo mundo. A sociedade, pessoal, é aquela organização onde os organismos são diferentes entre si, anatomicamente e de funcionalidade. A gente tem o exemplo das abelhas e o exemplo das formigas, que nem todas são iguais. A gente tem a rainha, a gente tem o zangão, a gente tem as operárias, todo mundo é morfologicamente diferente, certo? Na colônia, todo mundo é igual, todo mundo desempenha a mesma função, todo mundo tem a mesma anatomia. Nas relações desarmônicas, alguém vai sair perdendo, por isso o mais e o menos. E a única relação desarmônica intraespecífica que a gente tem é o canibalismo. Vocês lembram da imagenzinha do gafanhoto comendo outro gafanhoto? Então, isso é uma relação desarmônica. Alguém sai beneficiado, quem se alimenta, e o outro não sai, é o canibalismo. A gente tem a relação agora nas interespecíficas, a gente tem diarmônica, o comensalismo, aqui tem o mais e um zero, porque aqui é uma relação onde um é beneficiado e o outro tanto faz, não faz diferença para ele. O exemplo que a gente tinha falado foi do peixe piloto, que ele fica junto com os tubarões, porque o tubarão ele se alimenta, a comida que vai saindo, né, pelos dentes, que ele não consegue pegar, que vai sobrando, os farelinhos, os peixes piloto aproveitam e se alimentam. Para o tubarão não há nenhuma interferência, por isso que aqui é neutro, e para o peixe piloto é benéfica, por isso o mais. A gente tem relação onde os dois são beneficiados, de mutualismo e de protocooperação. O mutualismo, pessoal, é uma relação permanente, é uma relação necessária. Os dois dependem um do outro. A relação de exemplo que a gente tem são os musgos e os líquens, que é uma associação que a gente tem de fungos e algas e que eles precisam estar juntos. Se estiver separado, não consegue sobreviver. Então, essa relação dos líquens de fungos e algas, a gente tem o mutualismo. Na protocooperação, é uma relação também que os dois estão saindo beneficiados, porém, é uma relação que não há dependência. Por exemplo, a anêmona do mar e o paguro. Lembra que o paguro, ele usa a anêmona como casa para ele, e conforme ele vai andando, a anêmona tem mais chances de captar mais alimentos. E para o paguro é bom também, porque ele tem a casa, e porque quando algum animal chega perto da anêmona para realizar algum predatismo nela ou no paguro, ela solta uma substância tóxica que afasta os predadores. Então, uma relação de protocooperação entre ambos que não há relação de dependência, certinho? Agora, as relações interespecíficas desarmônicas, pessoal. Aqui a gente tem o amensalismo, que é neutro e maléfica para alguém, por exemplo, são os fungos com as bactérias. Os fungos que secretam penicilina não deixam as bactérias sobreviverem no local, eles matam essas bactérias e por isso é o menos, porque a bactéria está saindo perdendo. E para o fungo é uma coisa neutra, para ele não interfere em nada, por isso tem o zero aqui. Aqui, nessa aqui, né, puxando esse ganchinho, a gente tem de mais e menos. Porque aqui a gente tem uma relação de predatismo e a gente tem uma relação de parasitismo. Nessas duas relações, alguém vai sair beneficiado. No predatismo, pessoal, é como um leão caçando uma zebra. A zebra, coitadinha, ela vai morrer, vai falecer provavelmente se ela ser capturada. Então, é ruim, é menos, é negativo aqui para ela. Para o leão vai ser bom, porque ele vai ter o alimento dele. Então, é uma relação aqui para ele positiva, predatismo. No parasitismo, também. O ser que o parasita estiver, por exemplo, o piolho, que a gente fala que é ectoparasita, porque ele se encontra fora do organismo, ou a lombrigas, que é endoparasita, que ela se encontra dentro do organismo. A gente fala que o organismo que está sendo parasitado, ele vai
ter um prejuízo na sua função. Então, por isso que aqui é menos para ele. Mas para o parasita isso é bom, ele está conseguindo alimento, ele está conseguindo casa, então isso é ok para ele. Aqui nas desarmônicas a gente tem uma relação semelhante tanto na interespecífica quanto na intraespecífica. A gente sempre vai ter uma relação de competição, os motivos são diferentes. Aqui na desarmônica a gente pode ter uma competição quando é na mesma espécie, por território, por fêmea, por alimento, às vezes onde está faltando o alimento, então o mais forte ele vai sobreviver, só que aí é desarmônica entre as espécies. Na desarmônica com espécies diferentes pode ser uma competição, mas não vai ter competição por fêmea aqui, mas a gente pode ter sim uma competição por território e uma competição por alimento, uma competição por aquele local, certo? Então, competição ela está presente nos dois tipos de relação intraespecíficas e nas relações interespecíficas e nas relações intraespecíficas, certo, pessoal? Muito bacana esse esqueminha aqui. O último assunto que a gente conversou foi sobre sucessão ecológica. Gente, olha o som passando. Tanto que eu deixei lá no Google Sala de Aula uma perguntinha. Eu deixei uma perguntinha, ainda todo mundo não respondeu. A entrega vai ser agora quinta-feira, mas vai ficar aberto e vocês podem estar entregando a perguntinha. O que a gente tinha lá? A gente tinha a explicação da sucessão ecológica, as definições, tudo mais certinho do que a gente vai ver aqui. A gente aprendeu que existem dois tipos de sucessão ecológica, a gente tem que ter isso em mente, não é só um tipo. A gente tem a sucessão primária e a gente tem a sucessão secundária. Na primária, a gente tem que ter em mente que é sempre um local inabitado, um local inóspito, um local que não dá para uma floresta se formar, porque ela não tem um solo ideal, ela normalmente é uma rocha nua, ou a gente encontra nas beiradas dos vulcões, quando a lava desce, solidifica, a gente tem um local propício a ocorrer a sucessão ecológica primária. No começo da sucessão ecológica, a gente fala que está acontecendo a ecese. Depois, é o estágio inicial, a ecese. Depois a gente tem um estado intermediário, que pode ser sério ou serial. Depois a gente tem o clímax, que é onde se estabiliza esse novo ambiente que se formou. Na ecese, pessoal, aqui não vai ter organismos de grande porte, a gente não vai ter árvores de grande porte porque não conseguem se fixar no solo. Então, a gente vai ter a presença de musgos e líquens. Aí, esses musgos e líquens e os pequenos organismos que habitarem esse local, eles vão ajudar a desfazer, desmineralizar essas rochas, transformar ela em solo propriamente dito. E vai transformando e vai produzindo mais matéria orgânica para esse local. Então, aqui a gente tem uma alta produção de matéria orgânica, que a gente fala que é uma produtividade primária líquida muito alta aqui. Está sobrando, o que é produzido ali está sobrando. Conforme o tempo passa, os anos passam, a gente tem um estágio intermediário, que aí vai ser o matagal com arbustos, por exemplo. E a gente vai ter animais de médio porte, né? Vai ser aqui no começo a gente tem a população pioneira, que é intermediária, e que a gente vai ter, né, a final. Então, vai vir mais outros tipos de organismos que vão conseguir estar naquele local, habitar naquele local. Aqui, a produtividade primária líquida também está sempre aumentando, sempre sobrando matéria orgânica. Por fim, aquele local ele vai atingir o clímax, que é onde a gente vai encontrar nele árvores de grande porte, por exemplo, aqui, né, os pinheiros abetos e os carvalhos vidoeiros. Aqui, pessoal, a gente já vai ter animais de grande porte, a gente já vai ter cadeias alimentares mais complexas e a produtividade primária líquida já vai ter quase zero, porque tudo que é produzido é absorvido neste local. Ela é autossuficiente, a gente fala. Então, primeiro, a gente tem aqui seres pequenos, organismos mais simples, porém mais resistentes, porque é um local inóspito, é um local difícil de estar, que eles vão preparar esse local para a gente ir para o próximo estágio intermediário, que é a série, que aí vai adquirindo maior complexidade nas cadeias alimentares,
e depois a gente já vai entrar no clímax, quando estabiliza aquele local. Aí, isso é a sucessão ecológica primária, em uma superfície rochosa. Pode acontecer nesse local, pessoal, de ter algum fator que vai desestabilizar este local. A gente pode ter uma queimada, a gente pode ter um desmatamento, a gente pode ter algum desequilíbrio entre os animais. Por exemplo, a gente tem algum animal que pode destruir tudo, em uns gafanhotos, destruir tudo e vários outros fatores naturais destruir aquele local, alguma enchente. E aí a gente vai passar por outra sucessão, e aí vai ser a sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica secundária, ela não é tão demorada quanto a primária, porque a gente vai ter um solo já meio que pronto, né? Já foi trabalhado esse solo. Então, não vai demorar tanto para as plantas, para os animais se fixarem naquele local. Mas vai passar pelos estágios novamente, vai passar pela licese, o estágio inicial, vai passar pela série, o estágio intermediário e até chegar no clímax, pessoal. Na imagem aqui a gente tem um campo de cultivo abandonado. Isso acontece muito, né? Fazendeiros, madeireiros, eles vão lá, constroem o local e saem e abandonam. Aquele local ele vai se revigorar, ele vai passar por uma nova sucessão. Aqui, por exemplo, aqui já estava numa sociedade clímax, né? Na área original. Aconteceu o desmatamento, aí aqui já abandonou a área e já começa, né, crescer novos organismos, vir outros organismos habitar. E na D e na E vai ser as áreas recuperadas, certinho, pessoal? Só não pode esquecer disso. Sucessão ecológica primária, local inabitado. Sucessão ecológica secundária, um local que já atingiu o clímax em algum momento, já era uma floresta ou um ecossistema estabelecido, que aí ele vai ter que passar de novo pelos processos. Certinho, pessoal? Eu deixei essa frase aqui de motivação para vocês. Você só vence amanhã, se não desistir hoje. Achei na internet, não tem autor nem nada. Mas eu queria passar essa mensagem para vocês continuarem assistindo às aulas, continuarem se esforçando, cada um no tempo de você, porque eu imagino que não seja fácil, todo mundo tem outras coisas para fazer, não é só o cursinho, algumas pessoas, né, trabalham, tem outros compromissos, mas tudo aquilo que você faz hoje, o porquê você não desistiu hoje é o porquê você vai vencer amanhã, vai vencer lá no futuro. Então, cada dia você constrói, coloca um tijolinho, que um dia esse tijolinho vai ser a sua vitória, vai ser a sua aprovação, você vai passar no curso que você quer, naquele curso que você gosta, mas isso tudo se você tiver a constância, estiver sempre trabalhando, sempre estudando, no seu tempo, é claro, você vai atingir, certo? Então, também é um apelo para todo mundo estar fazendo as atividades que eu colocar à disposição de vocês. Eu não estou colocando muito, porque senão fica muito pesado, porque eu sei que tem outros professores, mas na próxima aula a gente vai ter uma aula só de resolução de exercícios. Ecologia não terminou, esse foi um resumão do mês. A gente tem assuntos de poluição para falar, a gente tem cadeias alimentares para falar, e os ciclos biogeoquímicos também para conversar. Então, vamos fazer esse resumão para a gente colocar o conteúdo mais adentro da nossa memória e a gente vai passando para os próximos passos, certo? Porque não dá para a gente só ver matéria, né? Sempre tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, certo, pessoal? Então, espero que vocês gostem, é isso. Continuem na consistência de vocês, continuem fazendo como vocês podem, como vocês conseguem, e se você não desistir hoje, você vai vencer amanhã, certinho? Tchau, pessoal, e até a próxima!